Pessoal, bom dia então. Estamos gravando aqui a nossa quinta live, se eu não me engano. Acho que já é quinta, né? Quarta ou quinta, acho que é quinta live. A gente vai seguir o mesmo procedimento sempre. Vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, observações, de acordo com a minha fala. Podem escrever aqui no chat e eu posso fazer a leitura, né? Depois quem quiser pode ativar o microfone e perguntar também. Para hoje, o que eu preparei para nós aqui? Basicamente, 2 pontos centrais. O primeiro deles, vocês viram, corrigi as avaliações todas até semana passada e fui enviando os feedbacks individualmente. A gente pode aproveitar esse espaço aqui, se tiver alguma dúvida com relação às questões, e eu gostaria de compartilhar com vocês aí como foi a proposta da prova, né, e a tentativa de análise que eu sugeri para vocês aí de um modo geral. E no segundo momento, do nosso bate-papo, iremos comentar aí as videoaulas que se encerram hoje, né? Hoje a gente finaliza aí, se eu não me engano, a unidade 6 do nosso curso, com 4 vídeos, para vocês assistirem aí. Até hoje à noite. Beleza? Bem, o meu primeiro comentário aqui, então, minha primeira observação é com relação à avaliação, né? Todos vocês já receberam feedback das notas e tudo. Eu queria saber, na opinião de vocês, como que vocês avaliaram essa primeira prova aí. O que vocês acharam dela? O que vocês viram de limitações ou de sugestões, já que foi uma prova, obviamente, no modelo de ensino à distância, né? A gente fala remoto, mas foi à distância. Inevitavelmente não teve essa interação, né? Vocês tiveram uma semana, enfim. Primeira pergunta, como é que vocês avaliaram a prova, então? Abro para vocês aí, em seguida eu faço os comentários, a gente vai discutindo conjuntamente. Estava dentro do previsto, alguma coisa fora do que vocês esperavam? Eu achei de boa, André. Também achei tranquilo. Eu não sei se vocês notaram, mas a maioria das questões da prova foram questões que eu readaptei ou mesmo utilizei muito próxima àquilo que vocês fizeram de perguntas e respostas aí ao longo do curso. Não sei se vocês observaram, né? Mas a maioria, pelo menos 50%, 60% das questões, no mínimo, foram questões que foram perguntas que vocês fizeram. Esse é um primeiro ponto que eu queria sublinhar, né? Então, eu propositadamente utilizei de questões que vocês trouxeram no chat aí, ao longo dessa metade do nosso curso. Por quê? Por que eu utilizei esse tipo de metodologia, algo que, de certa forma, é inédito nas minhas metodologias, né? Primeiro que eu considerei que vocês fizeram perguntas muito interessantes, na minha opinião, muito ricas, né? E que saíram muitas vezes daquela ideia apenas de uma forma de um conhecimento conceitual. Ou seja, o que é isso, o que é aquilo? Que basicamente é o que rege o nosso método de ensino, né? Vocês trouxeram questões que expandiram para além do que é isso, né? Então, a partir de determinados conceitos, vocês colocaram questões que exigiam um posicionamento. Como é que eu assumo esse posicionamento? Como é que eu lido com esse tipo de resposta? Como é que eu atrelo essa resposta a uma determinada realidade? Gustavo fez uma observação aqui, né? Reparei que a maioria das perguntas que não tiveram respostas no vídeo você colocou na prova. Gustavo, confesso que talvez tenha sido inconsciente da minha parte. Me chamou a atenção basicamente a pergunta, mas pode ser que você tenha razão, sim. Eu não parei para observar isso, não. Sinceramente, eu não observei se as perguntas que foram elaboradas foram as que tiveram menos respostas. Confesso que eu não observei isso. Ao mesmo tempo, o que eu tentei fazer? Buscar essas questões e dei uma alterada nelas para trazer um sentido de uma tentativa mais reflexiva, mais crítica, menos decoreba.
Então, por exemplo, eu posso ir repassando aqui as questões, vocês podem até fazer alguma intervenção aí. As duas primeiras questões, né? A primeira questão era, com base nos conceitos de administração, faça um paralelo entre as definições heterodoxas e ortodoxas que perpassam o tema, tá? Essa questão, qual que era o objetivo dela? Foi uma pergunta que vocês mesmos fizeram, né? O que diferencia o conceito de administração numa visão heterodoxa e numa ortodoxa, né? E aqui qual que era o esforço dessa questão e da segunda, né? A segunda questão, referente à questão anterior, disserte por que as diferentes visões de mundo interferem na elaboração de um determinado conceito. Qual que é a proposta desse tipo de questão? É uma questão introdutória para dizer o seguinte: não há nenhum conceito que seja um conceito de natureza neutro. Todo conceito, ele é uma criação. Ele é uma criação que perpassa um conjunto de valores, de crenças, e que delimita a visão de mundo, né? Então, por exemplo, se eu sou... Alguns de vocês responderam na prova, eu achei bastante rica a comparação. Por exemplo, Frederick Taylor, ele desenvolveu toda uma teoria da administração voltada basicamente para a administração da produção. Mas a teoria dele era bem diferente do ponto de vista do recorte que ele deu da empresa, por exemplo, da gestão, para o Henry Fayol. Henry Fayol também desenvolveu toda uma teoria. Mas esses dois autores desenvolveram abordagens diferentes, por quê? A posição que eles assumiam numa empresa era diferente. Um veio de baixo, cresceu e chegou ao nível de diretoria dentro de um contexto basicamente de uma administração da produção, né, que foi o Frederick Taylor. O outro não. O outro, o Henry Fayol, ele foi diretor, quase diretor-presidente, CEO, por quase 40 anos da empresa. Então a visão dele era mais ampla do que um recorte de uma perspectiva da administração da produção. Ao mesmo tempo, a gente comentou aqui no nosso curso, vocês viram que o próprio Frederick Taylor, pela filosofia de vida dele, por ser um Quaker, né, um purista, um protestante purista, isso influenciava o modo como ele enxergava o trabalho, como ele enxergava, por exemplo, a conduta de um trabalhador, né, que diferenciava um pouco da visão de Henry Fayol. Isso que nós estamos falando de dois autores que ainda estão dentro de uma visão ortodoxa. Quando a gente vai para o campo dos autores heterodoxos, eles vão criticar esse tipo de visão, eles vão dizer o seguinte: olha, esses autores trouxeram contribuições para a área, só que essas contribuições estavam voltadas basicamente para uma perspectiva empresarial, para uma perspectiva de uma economia capitalista, para uma perspectiva que a lógica, muitas vezes, ou basicamente é o lucro, né? E essa visão, ela tem o seu papel, só que ela não representa toda a administração. Se eu for gerir, por exemplo, uma ONG, se eu for gerir uma associação, uma cooperativa, dependendo dos meus objetivos, esse conjunto de estratégia e técnica, ele talvez não seja o mais indicado, né? E isso vai mostrar que as visões de mundo interferem na maneira como a gente delimita os nossos próprios conceitos. Então, esse foi o esforço dessas duas primeiras questões. Mas mais do que pensar a administração, que na verdade é o nosso objetivo, o esforço aqui também é que a gente amplie o nosso pensamento para os outros conceitos que a gente assume na sociedade, né? Então, vocês estão acompanhando, por exemplo, as eleições nos Estados Unidos, né, que uma eleição que afeta, quer queira, quer não, ainda é a maior potência do mundo, ainda é a maior economia do mundo, né? Afeta basicamente o mundo. Então, esse tipo de conduta, vocês devem estar acompanhando durante esse processo as visões de mundo que perpassam essas eleições. Isso vem mostrar que a maneira como o sujeito enxerga o mundo interfere sobre a maneira como ele enxerga os conceitos, né? Não é por menos que talvez essas eleições nos Estados Unidos são as eleições mais polarizadas da história, e são eleições com um dos maiores índices de adesão dos dois lados, né? Dos democratas e dos republicanos. E se a gente for observar esses dois grupos, os democratas e os republicanos, a maneira como eles enxergam a democracia e muitas vezes como eles gostariam de enxergar a gestão do país, né, a administração do país, são completamente diferentes.
Vocês devem estar acompanhando aí, por exemplo, agora nessa reta final, que há uma tendência dos democratas, dos votos dos democratas terem um aumento nesse final. Por quê? Porque os republicanos, pelo menos essa é uma perspectiva dos analistas, né? Os republicanos, eles tendem a votar, ou pelo menos votaram mais fisicamente, né? Pegaram fila e votaram fisicamente, e os democratas, muitos votaram por correios. Isso porque perpassa uma visão de mundo relacionada propriamente à questão do Covid, né? O receio de estar inserido ou não no ambiente público e a opção de não sair de casa ou não, a adesão ou não. E que, na verdade, foi um exemplo de uma certa polarização das narrativas dos Estados Unidos, a maneira como a gente enxerga esse vírus, né? E aí, a economia ou saúde? Esse ou perpassou muito tempo o Brasil, né? A gente viu que as decisões caminharam depois para o e ou, né? O Congresso e o governo aceitou, aqui no Brasil tivemos uma intervenção, e aí esse auxílio emergencial manteve o E da economia e, ao mesmo tempo, possibilitou que a parte da sociedade, né, lembrando bem, parte da sociedade, pôde se dar ao luxo, né, de manter uma segurança e poder ficar em casa. Eu me refiro ao luxo pelo fato de não precisar ter que sair para trabalhar, mas muitas pessoas tiveram, né? Então, assim, estou pegando esse exemplo para mostrar que compreender um conceito, ele perpassa uma visão de mundo. E quando a gente assume isso como uma visão de mundo, a gente começa a ver que esses conceitos, eles não necessariamente são neutros, né? Eles perpassam valores, e que a gente poderia dizer de ideologias, por todos os lados. E não estamos agora aqui fazendo um juízo de valor se eles são bons ou maus, já que o bom e mal também é um juízo de valor. A gente que utiliza a régua para determinar o que é bom e o que é mal, né? Isso vai mudando ao longo do tempo, muitas vezes, né? Ainda que alguns valores de bom e mal são quase que imutáveis ao longo da história, né? Mas enfim, temos essas construções aí. Era mais uma perspectiva conceitual, mas ao mesmo tempo um resgate de uma abordagem filosófica. Estão acompanhando aí? Como é que tá? Que vocês... Opiniões, observações? Podemos, obviamente, estender para além das questões da gestão. Não sou analista político, mas vocês podem comentar alguma coisa, se quiser, já que estamos falando de eleições americanas também, enfim. Só estou fazendo um paralelo aí para ilustrar a proposta da questão 1 e 2. Quem que você gostaria de ganhar, seu Daniel? E por quê? Quem que eu gostaria que ganhasse, né? Eu poderia, Matheus, de uma forma salomônica, né, te responder o seguinte, né? Primeiro que o voto é secreto, então eu jamais vou revelar o meu voto. E, ao mesmo tempo, como eu não voto nas eleições americanas, eu poderia dizer que eu não tenho uma posição definida. Mas é claro que isso é uma lorota, né, Matheus? Obviamente que todos nós temos as nossas paixões e as nossas decisões. O que eu diria? Eu diria que tudo depende da visão de mundo que a gente assume sobre esse determinado assunto. Vou tentar, ainda que seja muito pouco difícil assumir essa neutralidade, sustentar duas visões diferentes sobre esse conceito, tá? A primeira delas, se eu acredito, Matheus, que há um movimento mundial comunista, e que esse movimento mundial comunista está atrelado à China, está atrelado aos democratas, está atrelado aos partidos que não estão vinculados ao governo, né? Se eu acredito que o Dória é comunista, né, é importante sublinhar isso, que hoje as narrativas estão levantando isso, eu, sem sombra de dúvidas, direi que o Trump é o melhor candidato do mundo. Se eu assumo uma posição favorável, por exemplo, ao nosso presidente hoje, e eu quero que o presidente se mantenha em 2022, e eu quero que o presidente mantenha a mesma narrativa que ele assume, né, com relação às questões da vacina, por exemplo, né, com relação às questões principalmente ambientais, eu reforço, o Trump é o candidato ideal para dar sustentabilidade nesse discurso, né? Por outro lado, isso não... Agora vamos analisar o que acontece se porventura o Biden vença. Se o Biden vencer as eleições, isso talvez não afete diretamente ao governo, porque o governo brasileiro ele pode mudar a narrativa dele, né? Como ele tem feito ao longo desses últimos 2 anos. Então muitas coisas que foram ditas foram modificadas. Isso é certo? Isso é errado? Eu diria que isso é política. Se isso é ético ou não é outro assunto, mas a política
move-se dessa forma, né? Os políticos, eles remodelam os discursos à medida que os interesses e as agendas vão sendo constituídas. Eu diria o seguinte, se o Biden vence as eleições, ele pode pressionar o Brasil sobre dois aspectos. O primeiro deles, o mais central, é as questões de ordem ambiental. Então, essa política de flexibilização, né, do Ministério da Secretaria do Ministério do Meio Ambiente, né, na figura do Salles, tende a perder força. Há quem diga, inclusive, que o que o governo pode fazer? Ele pode, inclusive, sacar o ministro do Meio Ambiente e o ministro das Relações Internacionais, né, o Ernesto Araújo, para estabelecer uma relação política alinhada a uma perspectiva pragmática. Inclusive, o Bolsonaro disse isso, olha, caso o Biden mude, a gente terá que adotar uma perspectiva mais pragmática. E que pragmática entende-se por uma perspectiva menos ideológica. Claro que isso são dois conceitos, a meu ver, falaciosos, né? Porque o pragmatismo, ele também é uma visão de mundo, ele também é ideológico. E aí, aqui eu estou tomando minha posição. Não há uma neutralidade nesse aspecto, né? Agora, por outro lado, então assim, isso não necessariamente pode interferir substancialmente no governo se o governo modificar a narrativa. Agora, o governo pode, caso o Biden vença, assumir uma posição mais radical e tentar assumir um protagonismo mundial contrário, por exemplo, às ideias de globalismo e tudo mais, né? Então, essa é uma possibilidade que alguns analistas políticos levantam. Há uma outra possibilidade do Biden polarizar e tratar o Brasil como um inimigo político. É muito pouco provável, né, pela visão pragmática dos democratas, que ele faça isso, mas isso é possível. E aí ele isola o Brasil, já que já há uma rede de interesses ali na figura do Biden, na figura da Alemanha e na figura da França, por exemplo, que já estão se articulando nesse sentido, né? Agora a gente tem que pensar o seguinte, né, sobre qual ponto de vista a gente analisa. Eu imagino, Matheus, que para nós aqui no Brasil, as eleições nos Estados Unidos, elas podem causar interferências, mas eu não imaginaria que uma vitória do Biden pudesse radicalizar muito mais. Eu imagino que o governo talvez assumiria uma posição pragmática, como ele está fazendo, né? Só analisarmos como o governo está lidando com o Centrão. Então, se no começo, nos primeiros quase 2 anos de gestão, não havia articulação com o Centrão, hoje o governo já gere com o Centrão. Então, o Centrão tem um peso decisivo aí nas deliberações do governo, né? Já que essa estrutura política de gestão, de coalizão, ela te obriga a dialogar. Não tem como gerir sem coalizões. E claro que o Bolsonaro está pensando em 2022. Então, assim, são dois contextos diferentes. Agora eu não te respondi. E se o Biden ganhar, né? O que isso pode trazer de impactos? Se eu acredito que o índice de queimadas no Pantanal, ele sempre nessa época do ano é muito alto, mas bateu recordes, porque houve uma flexibilização da fiscalização. Se eu acredito, por exemplo, que o governo esvaziou o IBAMA, retirou figuras estratégias de controle das questões ambientais para incentivar as queimadas, né? E aí você poderia dizer, por que ele incentiva as queimadas, né? Porque há o interesse no Ministério do Meio Ambiente de se passar a dita boiada, né? Ou na fala, por exemplo, da ministra da Agricultura, que disse o clássico caso do boi bombeiro, né? Então, assim, se eu acredito nisso, sem dúvidas eu quero figuras internacionais que intervenham nesse tipo de posição. Se eu não acredito que existe globalismo, se eu não acredito que existe um projeto comunista em voga, se eu acredito que o Brasil é o maior parceiro econômico da China e a gente precisa da China, ao mesmo tempo a gente sabe que não tem nenhum chinês bonzinho, né? Eles são tão capitalistas e tão, entre aspas, vorazes, com sede de poder como os americanos, eu preferiria uma vitória do Biden. Então, assim, estou trazendo que tudo vai depender, Matheus, da visão de mundo. E aí tem um terceiro aspecto, né? Respondendo na dimensão mais subjetiva, ou melhor, mais pessoal ainda, né? Quais as consequências da continuidade de um governo para o setor da educação, né? Vocês devem ter acompanhado ontem aí que o
o Congresso aprovou aí um corte na casa dos bilhões na área da educação no Brasil para destinar para setores de infraestrutura na área da educação. Isso saiu ontem em parte da mídia. Então, assim, se eu acredito e se eu quero que tenha uma educação forte, e se eu pensar, né, na minha profissão, eu gostaria de qualquer possibilidade que tirasse a figura, por exemplo, da atual gestão do governo e que entrasse alguém numa perspectiva mais progressista. Mas isso tudo está relacionado com a visão de mundo, né? Então, assim, tudo vai depender da maneira como eu enxergo o mundo, como eu enxergo as questões ambientais, como eu enxergo as questões da saúde, como eu enxergo essas disputas de narrativas e como eu enxergo, obviamente, as redes de notícias falsas que têm crescido de todos os lados, né? Hoje a gente vê o peso da notícia falsa na decisão de uma eleição, né? Então, a minha visão de mundo vai interferir. É o que a gente está observando, Matheus. Então são dois pontos completamente diferentes. Você está vendo? Duas visões completamente diferentes. Se eu acredito em algo, eu tendo a defender um candidato. Se eu acredito em outra coisa diferente, eu tendo a sustentar esse discurso. Só para finalizar a sua pergunta, vocês viram que o estado da Flórida, né, foi bastante emblemático, já que o estado da Flórida, nos Estados Unidos, como por exemplo Miami, né, que é uma região que tem mais de 70% da população hispânica, latina, o Trump venceu no estado. Isso mostra que grande parte dos latinos, mesmo observando, né, um discurso do Trump pró-americanos, acreditaram na proposta do Trump, né? Inclusive tem matérias interessantes de pessoas que foram deportadas dos Estados Unidos e que defendem isso mesmo, né? Que há que se ter uma rígida fiscalização nos imigrantes e tudo mais, né? Então, assim, mas por que essas pessoas que muitas vezes são afetadas por uma política econômica de um presidente defendem os interesses de um presidente? Aí tem várias teorias para tal. Por exemplo, o Trump teve uma habilidade muito grande de capitalizar o que a gente poderia dizer de uma gestão das emoções. Então, a gente, até o Prêmio Nobel de Economia de 2017, e desse ano mais uma vez, né, até dando um paralelo com a administração, as nossas decisões, elas nem sempre são racionais. Nem sempre nós tomamos uma decisão atingindo o melhor dos objetivos. Muitas das nossas decisões, até os nossos discursos, eles são perpassados por emoções. E essas emoções, às vezes, são raiva, ódio, ressentimento, né? E na política isso decide a eleição, né? Então, o Trump, ele teve uma habilidade muito grande, o reflexo é isso, desses resultados das eleições, que ainda não estão decididas, mas estão muito apertadas, que ele conseguiu gerir muito bem as emoções. E política também se faz com emoções. A gente nem sempre vota no candidato que tem a melhor proposta, mas a gente vota naquele que toca a gente, né? Então, assim, a habilidade do Trump de usar as redes sociais é um fator que pode explicar como que, por exemplo, grande parte dos latinos votaram no Trump, né? E, claro, ele usou muito bem a ideia de Cuba, a ideia de Venezuela, a crise que esses países vivem, o receio, né, de um modelo econômico como, por exemplo, o do Maduro na Venezuela, que é um modelo ditatorial na Venezuela. Aí, claro, a gente poderia discutir o que é ditadura, mas, assim, nesse ponto eu diria que, sem dúvidas, o modelo do Maduro, a gestão do Maduro na Venezuela é uma ditadura, sim, que em Cuba, ainda que haja essa flexibilização desde a Revolução Cubana, os mesmos grupos ficaram no poder e se tornou uma estrutura de ditadura também. Então, assim, para aqueles que viveram nisso, qualquer discurso que aproxime desse tipo de realidade é traumático, né? Então, assim, acho que o Trump teve uma habilidade muito grande em jogar com isso, né? E aí o Lucas até comentou, atrelando a ideia do Biden a um sujeito comunista, né? É claro que, se a gente fizer uma análise bastante superficial do conceito de comunismo, a gente começa a ver que é muito pouco provável, gente, que o Dória e que o Biden sejam comunistas, né? É muito pouco provável. Exceto se você dizer para mim que comunista é uma pessoa que acha que o aborto de uma criança de 10 anos estuprada é um direito.
aí tudo bem. Se você falar que isso é comunismo, pode ser que sim. Se você falar que, por exemplo, um comunista é uma pessoa que acha que tem que ter um Estado e esse Estado tem que investir numa educação e saúde pública, tudo bem. Se considerarmos isso comunista, eu concordo com vocês, né? Ou se considerarmos que a importância das leis trabalhistas, elas muitas vezes devem ter um peso sobre a dimensão da oferta do empresariado, sim. Só que quando a gente... Isso seria considerado comunista. Só que quando a gente vai no cerne do conceito, que é a ideia da propriedade coletiva, a ideia de que todos são equitativos, como que bilionários que têm interesse em expandir os próprios capitais, né, como, por exemplo, Dória, como, por exemplo, o Biden, podem ser comunistas? Eu confesso que eu precisaria até de uma explicação, né? Mas é claro, pessoal, ninguém vai ficar gastando tempo para ficar estudando teorias comunistas. Então eu associo uma ideia simples com um personagem, e aí entra no ponto da política, da gestão das emoções. Lembrando que alguém pode estar entrando aqui agora e falar, poxa, aula de administração, o cara começou a falar da prova, agora está falando de eleições nos Estados Unidos. Nós estamos a todo momento falando de gestão, de administração, né? E a mesma forma como o Trump utiliza, estou pegando o caso do Trump, que ele, na minha opinião, ele utilizou muito melhor do que o Biden, né? A gestão das emoções é o que o empresariado, com esse novo modelo de gestão de pessoas, faz no ambiente de trabalho. Ele gere as emoções dos funcionários para quê? Não necessariamente não deixa de ser para capitalizar um voto, mas qual que é esse voto? Acredite nesse projeto. Trabalhe pela empresa, vista a camisa da empresa, né? Que é o tema, quem já assistiu ou está assistindo, que encerra hoje, que são o modo de gestão da Google, por exemplo. É uma gestão das emoções, né? Eu acho que esse é um ponto importante da gente observar, que a gente está analisando agora o caso dos Estados Unidos, mas se a gente fizer uma ponte para o ambiente empresarial, isso está presente a todo momento, né? Essa habilidade da gestão para que as pessoas acreditem aí, comprem essas ideias, esses sonhos aí. Alguma pergunta com relação a esse tema? Algum comentário? Podem emitir o comentário de vocês também. Beleza? Tá. Lembrando que a gente estava falando da prova, né? Então vamos voltar agora para a prova novamente, mas os debates são isso, a gente vai e volta a todo momento, né? As questões 1 e 2 foram então, essa era a proposta, né? Na questão 3, a questão 3, ela perpassa também uma questão de visão de mundo, mas eu fiz questão de sublinhar, que foi também uma pergunta feita por vocês, né? E diz o seguinte, olha, o Sebrae ele tem um papel fundamental na gestão das empresas no Brasil, é um órgão que eu particularmente considero importantíssimo e que deve ter sua funcionalidade. Porém, ele também tem limitações, como todos os órgãos, né? E uma das limitações do Sebrae é trazer a ênfase apenas na gestão. Então eu peguei uma matéria, né, do próprio Sebrae, que mostra que grande parte que a quebra das empresas estão vinculadas a 3 fatores. E a pergunta foi o seguinte, olha, o que o Sebrae silenciou, o que o Sebrae não trouxe, pelo menos nesse discurso do Sebrae, que explicam as mortes das empresas, né? E aí o que vocês poderiam explorar aqui, né? Que grande parte dos problemas são as questões de ordem econômica política, e que são questões muitas vezes macroestruturais, e que afetam o empresário. Lembrando que grande parte do público-alvo do Sebrae são os pequenos empresários, né? Então, assim, uma crise econômica, uma interferência de ordem política, arrebenta com qualquer planejamento. Isso para dizer o seguinte, em uma sociedade como a nossa, né, hiperindividualista, que a gente coloca o indivíduo como cerne do próprio sucesso, e a gente não considera outros fatores que também influenciam, eu não estou dizendo que são determinantes, mas que também influenciam, o que é um silenciamento aqui? O silenciamento é não considerar esses fatores externos. Por quê?
eu trago esse tipo de pergunta, né? Para a gente tomar cuidado e não carregar toda a culpa. Claro que nós somos responsáveis pelas nossas decisões, sim, sem dúvidas, mas há fatores externos também, né? Então, eu acho que esse é um ponto interessante no campo da gestão, a gente entender o seguinte, olha, se você quer ter o teu negócio, vai lá, acredita no seu sonho, sim, dedique, faça a sua parte, mas não esqueça que existe uma sucessão de fatos, não basta você ter uma boa gestão, você tem que contar também com um pouco de sorte. Às vezes acontecem fatalidades na vida que você... mas você tem que colocar isso no planejamento. Não, aí tudo bem. Se você conseguir prever fatalidades no planejamento, é provável que você nem monte o negócio antes disso, né? Tem essa sucessão de fatos de muitas empresas que quebraram por causa de fatalidades, né? Tem outros exemplos, por exemplo, que a gente tem que analisar. As questões de ordem macroeconômica. Eu quero abrir um negócio hoje, tá? Quero abrir um negócio hoje. Vamos dar nomes aos bois. Eu vou pegar um tema que está crescendo bastante. Eu quero abrir algo na área de eletrônicos, né? Eu fui ver preço agora de ar-condicionado, estou terminando uma construção. O preço do ar-condicionado aumentou 40%. Não sei se vocês estão acompanhando. O preço dos eletrônicos e da linha branca teve um aumento de 30% a 40% no Brasil agora, nesse período de pandemia, né? Aí eu analiso o seguinte, olha, isso é uma oportunidade, eu estou vendo que o setor está crescendo, quero montar uma lojinha, quero vender aí os eletrônicos e tudo mais. Hoje, a economia está bombando, mas como é que eu vou saber se a economia vai estar bombando daqui a 4, 5, 6 meses, né? Eu tenho que tentar fazer análise macroeconômicas. Então, uma hipótese que eu posso analisar é que o auxílio emergencial, que foi liberado aí para o quê? 65, 67 milhões de pessoas? Esse auxílio emergencial, ele injetou uma grana na economia que aumentou a demanda. As pessoas começaram a ter dinheiro e começaram a comprar, né? Eles não compraram só comida. Então, por exemplo, a construção civil está num boom maior do que o período pré-pandemia. Mas, será que isso vai se sustentar quando o auxílio emergencial acabar? Será que o emprego vai voltar quando o auxílio emergencial acabar? Será que, como a economia está reagindo agora, a partir da redução do auxílio de 600 para 300 reais? Então são apostas, pessoal, que por mais que você tente planejar, você não consegue prever o futuro. Você pode analisar cenários, cenário A, B, C, e se preparar para esses cenários. Mas ainda assim é muito abstrato, né? Então, assim, não quer dizer que vocês não tenham que se planejar. Então, o que eu estou trazendo nessa pergunta aqui, a ideia era que vocês apresentassem isso, né? Mostrassem quais são os argumentos que foram silenciados aí nesse discurso, muitas vezes esse discurso do empreendedorismo. Beleza? Algum comentário, alguma observação? Ô, Daniel, falando um pouco mais ou menos, não dessa linha que você está comentando aí, por exemplo, o preço do arroz que subiu muito, né? É muito influenciado também por causa da pandemia, né? Na China está exportando mais, né? Importando. E aí o arroz sobe aqui para a gente porque está mais interessante vender. E aí é uma coisa que tipo, o governo deveria, sei lá, alguma forma para uma estratégia para que isso não corra dessa forma, né? Porque acaba que você produz aqui e aí você tem que pagar mais caro por produto do que está indo para fora, para o exterior. E é o contrário que a China fez, né? A China, no início da pandemia, eles barraram a exportação de certos produtos justamente para não faltar para eles, né? Daí é uma questão de planejamento e essa questão de gestão dos recursos, né? Sim, e aí tem um fato interessante que você comentou, Lucas, que perpassa a primeira e segunda pergunta, a visão de mundo, né? Como eu enxergo a economia, como eu enxergo o papel do Estado, até onde o Estado deve ou não intervir na economia. Então, por exemplo, para um bom liberal, um liberal de carteirinha, vinculado muitas vezes à perspectiva do Paulo Guedes, né, que é o ministro da Economia, ele vai dizer o seguinte: como é que funciona essa gestão, Lucas? Pare de consumir arroz, é tão simples. Comece a consumir macarrão, né? Então, aí o que você vai fazer? Você vai parar de consumir arroz, a demanda do arroz vai cair, consequentemente, o que vai acontecer com o preço do arroz?
ele vai cair a longo prazo. A demanda, ela tem que interferir na oferta. Isso é uma visão liberal, né? Agora, talvez para um social-democrata, o cara vai dizer o seguinte, não, jamais. Aí que é um exemplo, mais uma vez, de como que, quando o Estado não intervém na economia, a gente observa anomalias do sistema. Vai dizer para o pobre que a refeição dele é arroz e feijão, que ele tenha que substituir o arroz por macarrão. Vai dizer para aquela pessoa da família que a vida inteira comprou arroz e feijão, que ela vai pagar o pato por ter um governo liberal que não se preocupa. E a gente começa uma campanha política aqui agora, entendeu? Duas visões de mundo completamente diferentes da maneira como se enxerga a economia. A maneira como eu enxergar a política econômica vai interferir na maneira como o governo vai lidar com isso. O caso do arroz, por exemplo, que você ilustrou bem, né? O caso do arroz, ele é um exemplo dos reflexos da taxa de câmbio, tá? O que é a taxa de câmbio? O dólar, né? Então o dólar está batendo aí 5,7, se eu não me engano, não olhei a cotação do dólar hoje, 5,7. O empresariado brasileiro que produz arroz, se ele pode vender o arroz dele, por exemplo, a 5 vezes 7 o valor que ele venderia aqui, ele vai vender aqui ou vai vender lá fora? Ah, não, professor, mas o câmbio ele é comercializado em cotação internacional. Verdade, em dólares. Só que quando o preço do dólar sobe, eu consigo ganhar mais, porque eu vou exportar e eu vou estar ganhando em cima desse valor da taxa de câmbio. Claro, considerando que os meus custos não vão subir, né? Se os meus produtos forem nacionais aqui. É o que aconteceu. Então, grande parte do empresariado brasileiro começou a vender para fora, pô. Né? E aí uma das falas do Bolsonaro foi o quê? Eu vou pedir aos empresariados que sejam patriotas. Essa foi a fala dele, né? O que ele está dizendo? Olha, eu vou tentar sensibilizar os empresários para que, né, o empresariado tenha uma preocupação, um senso de nação aí e tal, para evitar de fazer isso, né? Agora eu pergunto para vocês, que empresariado que vai abrir mão do objetivo dele, né? Qual que é o objetivo de grande parte dos empresariados, né? Não é fazer uma reforma agrária, não é fazer um movimento comunista, né? É maximizar os interesses, que aí cai naquele conceito inicial da administração. De acordo com o objetivo, o conjunto de estratégias e técnicas muda, né? Então tem esse fator, o Lucas, tem esse fator. Tem fatores, claro, de ordem estratégica, né? Então, por exemplo, como que o governo planeja essas questões de crises? Não planeja. A gente vê que no nosso país a gente tem tantos problemas e a gente nunca pensou, ou melhor, ainda que tenham estrategistas que dizem, né, a importância de abastecimentos, de reservas, não é o nosso caso, né? Então, assim, esse foi um aspecto crucial para as questões de alimentos. Vocês estão vendo o preço da carne, poxa, o preço da carne. Então, a gente está tendo uma inflação aí nesse período, eu não sei a inflação de vocês, mas a minha inflação, ela está muito maior do que 2%, né? Que é o índice do IPCA. A minha inflação está absurda aqui em casa. Não sei a sua, a minha está absurda, né? A minha cesta dos produtos que eu compro aumentaram absurdamente. O preço da carne, o preço dos itens básicos, né? Isso está relacionado com o quê? Com fatores externos. Então, nesse jogo, né? Por exemplo, eu tenho uma empresa e a minha empresa é uma empresa de importação. Eu votei, por exemplo, na proposta do atual governo, né? E o dólar estava o quê? 3,8? Não me lembro, estava 3,8, algo assim. Aí, depois de 2 anos, o dólar bate R$6. Minha empresa quebrou. Então, eu estou pegando um exemplo para mostrar que, dependendo da empresa, tem fatores externos. Quem poderia imaginar, aqui entre nós, que quando, por exemplo, o Bolsonaro ganhou as eleições em 2018, o dólar estava ali, o quê? 3,84, fosse chegar a R$6, né? O Paulo Guedes disse isso, né? Que é mais fácil a vaca tossir do que o dólar passar de R$5, quando o dólar estava a 4, está quase 6. Agora, assim, tem fatores externos, né? Nós estamos falando de fatores externos, estamos falando de uma economia globalizada. E isso muitas vezes quebra uma empresa, né? Isso quebra uma empresa. Se essa empresa é dependente de produtos internacionais, né? E precisa comprar produtos internacionais. Que é o caso da Argentina, por exemplo, que vocês estão vendo, né? Que está numa situação agonizante, o caso da Argentina. É uma crise que eles não saem dessa crise, né? E essa pandemia intensificou ainda mais a crise, voltados por erros estratégicos também, né?
o presidente lá estabeleceu o maior lockdown do mundo, né? Eles ficaram 7 meses tudo fechado. E com fatores ainda de uma economia extremamente dependente do dólar, né? E com o preço do dólar aumentando, né? E claro, e no Brasil temos um caso particular, que o Brasil foi a moeda que mais desvalorizou no mundo, ou uma das moedas que mais desvalorizou no mundo. Esse ano foi a que mais desvalorizou no mundo, né? Isso tudo relacionado às políticas de ordem econômica e cambial e tudo mais, que afetam as empresas. Acho que esse é o ponto importante a se pensar que isso afeta a empresa. Alguns estão ganhando, né? Quem está produzindo, por exemplo, arroz ou carne e exporta, eu acho que nunca esteve tão feliz como está agora, né? E considerando que os custos são nacionais, né? Porque aí não repassa esses custos e consegue vender para fora. Então são esses fatores que ilustram como visões de mundo interferem no nosso cotidiano, né? E como esses fatores externos, eles são difíceis de prever, né? Ninguém previu uma pandemia, ainda que tivessem estudos que dissessem que havia tendências claras de surtos pandêmicos, né? E que esse é um dos primeiros que estão por vir. Né? Então tem várias matérias sobre isso. Tinha até um documentário no Netflix, eu assisti em novembro, sem brincadeira, novembro do ano passado, um documentário que entrevistaram várias pessoas, inclusive o Bill Gates, né? E ele dizia desde 2003 a possibilidade de pandemias, né? Um mês depois começou na China. Nós estamos agora quase um ano, né? Estamos 5/11. Não temos vacina ainda, vocês estão acompanhando, tá? Toda essa mobilização. E tem estudos que analisam que talvez a gente só consiga ser completamente imunizado em escala global em 2024. Para vocês terem uma noção que há vários cenários aí, né? Mas para quem imaginava que agora a gente já estaria no carnaval, já o próximo carnaval, todo mundo na vida normal aí, já está vendo que, claro que está ficando normal, né? Eu estou vendo que tem muita gente que já voltou ao normal, mas nós estamos com um vírus aí que ontem matou 600 pessoas no Brasil. A média móvel caiu, mas ontem foram 600, né? Então, são questões que ilustram como que é difícil fazer planejamento e previsões de futuro. Né? Algum comentário com relação a essas questões? Até a questão 3 e esses outros temas aí? Beleza? Ô, Daniel, eu queria só me expressar aqui que eu acho isso, tipo, muito absurdo, sabe? Por exemplo, o Brasil ter toda a matéria-prima para fabricar diversos, né, produtos ou componentes, aí você exporta a matéria-prima para um país, ele beneficia esse produto, e aí você compra muito mais caro com valor agregado, sendo que poderia simplesmente, sei lá, polarizar essa produção aqui no Brasil e as coisas ser mais barato para a gente. E aí é uma questão também de estratégia do governo, talvez dar um auxílio, um benefício para essas empresas que beneficiam esses produtos, se instalar no país, gerando mais, né, melhorando a economia e tudo mais. Então, assim, igual a questão por exemplo, o óleo, maior produtor sei lá, de girassol, de produção, né, de óleo vegetal, e aí você vai no mercado, você compra um negócio com preço absurdo. Esse mês, em fazer compra, estava R$7 um litro de óleo. Então, assim, é um negócio que eu acho que é muito questão do governo, né, sei lá, eles tentaram diminuir, né, o preço do imposto de produto que você importa, mas de qualquer forma, pelo dólar tá muito caro, você ainda paga muito caro por esses produtos, né? Exatamente. E o que você está dizendo é que numa economia globalizada, o empresariado ele quer botar o dinheiro onde ele vai fazer mais grana. Esse é o ponto. E não tem esse senso de patriotismo. Porque aí se eu produzir aqui, eu consigo reduzir custo, e eu consigo beneficiar a nação, né? Isso não existe, né? Exemplo disso, eu sempre gosto de sublinhar esse caso. A principal empresa americana, né, o cartão de visitas americano, que a Apple
a produção da Apple era a China, né? Então, assim, esse é o exemplo, que esse conceito de que o empresariado é aquele sujeito consciente, né? Ah, meu voto agora é no Biden, porque ele é um bilionário bonzinho. É história, com todo respeito, para mim, para boi dormir, né? Enfim. Então, assim, a lógica do empresariado é essa, é voraz. E aí o que acontece, o Lucas? O cara vai botar dinheiro onde ele consegue fazer grana, né? Esse é o ponto. E se for necessário, ele sai do país, se for necessário, ele compra insumo, se for necessário, ele desindustrializa a nação. E a gente tem observado, esse ponto que você está comentando, isso tratam-se de políticas econômicas estratégicas. Esse é um fenômeno que a gente tem observado desde a época do Collor, e que ela aumenta e diminui, mas segue sucessivamente esses governos, todos. A gente observa um processo de desindustrialização no Brasil. Nós somos um país que estamos desindustrializando, né? E estamos nos tornando o quê? Dependentes, claro, dos produtos externos. É só ver como que grande parte da nossa produção de linha de produtos brancos não é feita aqui, né? E aí cai nesse ponto que você acabou de sublinhar, que, sem dúvidas, nós estamos assumindo uma posição de um país periférico que estabelece uma relação, o quê? Na época mercantil, né, pré-capitalista. A gente oferece o que nós temos de recursos primários e compramos os recursos processados lá fora, uma estrutura de colônia mesmo, sem dúvidas, ô Lucas, sem dúvidas, né? A nossa relação com a China, por exemplo, para a gente não ficar preso, né? Ah, que a China é boazinha, tal, sobre hipótese alguma, né? China e Estados Unidos jogam regra de um sistema ultracapitalista. E o que a gente faz com a nossa soja, né? A nossa soja que é produzida aqui nada mais é do que a água que nós estamos enviando para lá, né? Ah, movimento economia, isso é fundamental, blá blá blá, não estou negando isso. Mas eu estou dizendo que é uma estrutura de Brasil colônia, né? Então, a gente observa que um dos principais commodities nossos, né? O próprio ferro, alumínio no Brasil hoje, que a gente observa todos esses casos desses crimes ambientais aqui na região, são voltados o quê? Parte para a indústria nacional, mas grande parte para a produção internacional, né? Então a gente tem uma posição de Brasil colônia. E aí eu te pergunto, né? Até trazer uma provocação nesse sentido. Eu participei agora, semana passada, de um GT da Unicamp, que na Unicamp eles estão analisando a política de inovação deles, né? Aí me chamaram lá para discutir tecnologias, inovações tecnológicas solidárias e tudo mais, no GT, né? A gente estava debatendo lá no GT da Unicamp, para eles analisando essa política de inovação, e aí um dos professores comentou, disse o seguinte, olha, o empresariado brasileiro, de um modo geral, ele não investe em tecnologia, de um modo geral, ele não vê a universidade como parceira, não é porque o empresariado brasileiro é burro, não. É porque o empresariado brasileiro, para que eu vou produzir tecnologia, sendo que eu posso comprá-la, sendo que eu posso copiá-la, ou sendo que eu posso roubá-la, né? E é o que acontece com grandes nações. É claro, elas investem no processo tecnológico, mas grande parte dessas empresas fazem isso, né? Ou compram tecnologia, né? Ou copiam ou roubam. É muitas vezes esse processo. Então, assim, o empresariado brasileiro está fazendo dinheiro, para que eu vou gastar dinheiro investindo em universidades, essas coisas todas, né? Eu não preciso disso. Então, esse é um ponto bastante... Claro que tem exceções, né? Você pega, por exemplo, o caso do MIT nos Estados Unidos, que é uma das maiores referências de inovação. Então, assim, tem exceção. A gente só tem que tomar cuidado para não transformar a exceção na regra, né? Mas, de um modo geral, é muito isso, né? Tirando alguns casos em particular, o empresariado brasileiro ele não está preocupado com a ciência e tecnologia, né? Até porque muitos deles, claro, compram tecnologia. Para que eu vou gastar dinheiro com equipes de P&D se eu posso comprar uma tecnologia de fora, né? E aí, claro, isso é um exemplo também de uma estrutura de Brasil colônia, né? Mas principalmente pelo fato de termos recursos naturais que são estratégicos. Então, são esses alguns pontos aí que sublinham isso que você está dizendo, né? E, é claro, coloca por terra qualquer discurso nacionalista, né, o Lucas? Esse é um ponto, né? Enfim, né, que se a gente fizer uma análise minimamente superficial, a gente já começa a ver que esse discurso de nacionalismo é muito mais um discurso eleitoral do que uma prática, né? Que empresariado brasileiro que vai deixar de ganhar dinheiro para atender aos interesses da nação. Se tivesse, me apresento. Eu estou curioso, de verdade. Eu quero conhecer
um Policarpo Quaresma aí que vai servir a nação, né? Porque o que a gente vê é o contrário. E o exemplo da pandemia é isso, né? Esse é o exemplo da pandemia, né? Enfim, e aí a gente cai num aspecto interessante, que é a nossa questão 4 da prova aqui, né? É o seguinte, a pergunta foi, a administração é uma ciência? E aí isso vai perpassar o que é uma ciência, né? O que a gente entende por ciência, e a partir do conceito do que a gente entende por ciência, a gente pode definir se a administração é ou não uma ciência. Esse é um tema muito, para além da administração, esse é um tema bastante, na minha opinião, importante, porque nós estamos observando o quê? No auge de uma pandemia, né, em que morreram no Brasil aí, 160 mil pessoas, nos Estados Unidos mais de 250 mil, e muitas pessoas que acreditam que não se deve tomar vacina, né, e que nenhum tipo de vacina, né, um movimento de negação da vacina. No Brasil ainda um pouco menos. Nos Estados Unidos essa tendência é muito maior, né? E aí isso coloca para nós em uma questão seguinte, então o que é ciência, né? Como é que a gente pode pensar a ciência? A ciência é infalível, né? Dá para ver que ela não é infalível, porque se ela fosse infalível, era pouco provável que a gente tivesse esses discursos que estão ganhando força, né? A ciência tem vários problemas, várias limitações, mas por que a ciência algumas vezes pode ser boa e outras vezes pode ser má? Por que a ciência em alguns casos merece crédito mais do que uma notícia que eu recebo no grupo do WhatsApp? O que a ciência tem? E aí isso cai na administração, né? Será que a administração é tão sólida assim como uma área do saber, né? Ou será que muitas vezes ela se torna um instrumento de autoajuda? Porque, claro que a administração tem um conjunto de técnicas e estratégias e que podem ser protocolares e que em determinadas condições geram resultado. Ok, nesse aspecto, sim, perfeito, né? Ela pode ser vista como uma ciência. Só que ela deixa de ser ciência a partir do momento em que eu digo, olha, pessoal, descobri uma fórmula mágica aqui de como fazer dinheiro, e é esse modelo de gestão que eu acabei de desenvolver. São 5 passos de planejamento para vocês ficarem podres de rico. É nesse momento que eu paro de fazer qualquer forma de ciência e eu começo a trabalhar com autoajuda, né? E que é o que a gente observa hoje. Por isso que a minha brincadeira é: tome muito cuidado com esses cursos na área de administração. Tem coisas legais, mas tem muita picaretagem, né? Tem muita picaretagem, principalmente a partir do discurso do empreendedorismo. Nossa, isso então, e é o maior filé mignon do mercado hoje, né? Porque você vai entrar num nível de subjetividade tão grande que você vai dizer o comportamento do empreendedor, né? Qual que é o comportamento do empreendedor? O que é que o empreendedor tem que ter para ser empreendedor? E aí você vai dizer, ele tem que ter iniciativa, ele tem que ser ousado, ele tem que ser proativo. Inclusive nas provas vocês até escreveram, né? Quando eu perguntei na questão 10, as forças e fraquezas, muitos de vocês colocaram, né? Proatividade e tal, que não sei o quê. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Ninguém perdeu ponto por ter colocado ser proativo, não, tá? Mas eu quero dizer assim, a gente tem que tomar cuidado, muitas vezes com esse discurso empreendedor. Eu não estou dizendo que o empreendedorismo não é importante, né? Eu estou dizendo que talvez vocês não tenham mais alternativas. Hoje, a maioria de vocês aí, muitos vão ser empreendedores, pô. Ou seja, pessoas jurídicas que não vão ter encargos trabalhistas e que vão ter que se virar. Essa é a realidade, né? Os números estão mostrando isso. 59% dos engenheiros do Brasil hoje não trabalham com engenharia. 59% dos engenheiros hoje no Brasil, né? Então, é uma questão de oferta e demanda, o mercado não vai empregar todo mundo aí, né? Pode ser que dessa turma aí, nós somos 30 agora, vocês 30 sejam empregados. Beleza. Mas eu te digo que, do modo geral, a maioria dos engenheiros que formaram com vocês não vão entrar no mercado, de maneira formal, pelo menos, ou não vão trabalhar como engenheiros, né? Mas aí entra o discurso do empreendedorismo, entendeu? Olha, você tem que ter comportamento, você tem que ter garra, você tem que acreditar nos seus sonhos, você tem que correr atrás, né? Porque a sementinha da riqueza foi jogada para todo mundo, você tem que cultivar a sua sorte e tal. E aí cai na questão, que é a questão 6 aqui, né? O capital social, cultural e econômico, né? Que esse capital social, cultural e econômico, ele tem um peso também muito grande, inclusive nessa ideia desse sonho empreendedor e tudo mais. Por quê? Porque o capital econômico,
é a grana que você herda ou não. Então, alguns de vocês aí vão formar e já tem um capital para investir. Outros, se quiserem abrir um negócio, vão ter que pegar um empréstimo no banco. Essas são realidades diferentes. Mas há também realidades de ordens sociais. Por exemplo, alguns de vocês vão sair da universidade, vão ter uma rede de contato entre vocês. Outros vão sair da universidade e vão ter uma rede de contatos em que a família dialoga diretamente com o prefeito, em que o pai é empresária e conversa com os outros empresariados da cidade, em que tem contato direto com grandes fornecedores, que é o capital social, né? Que vai tentar um processo seletivo, o pai toma cerveja, toma vinho, toma uísque com o dono da empresa. E aí vocês estão tentando um processo seletivo, por exemplo, numa empresa que o pai de vocês é padrinho de casamento do dono da empresa, que é essa questão do capital social. E o capital cultural talvez seja o mais interessante. Por quê? Porque o capital cultural, o mais interessante que eu digo, para camuflar muitas vezes esse discurso meritocrático. Por quê? Às vezes a pessoa nasceu numa família pobre, não tem dinheiro, e tem uma ascensão meteórica na vida, né? Claro que essa pessoa provavelmente é talentosa, só que provavelmente ela herdou da família dela um capital cultural. E esse capital cultural passa pela educação, e essa educação é uma educação que não ocorre dentro da sala de aula. O que a gente aprende aqui é muito pouco, né? Isso daqui dificilmente garante uma vaga de emprego, né? A gente aprende questões de ordem familiar, ou no ambiente social, que são cruciais, que é o que a gente chama de inteligência emocional e tudo mais, né? Então, assim, esses exemplos mostram muitas vezes que é possível chegar lá, mas a lógica, ela estabelece questões estruturais que muitas vezes são difíceis, né? É importante lembrar que todos vocês aqui, vocês 29 pessoas, vocês já carregam um mínimo de um capital econômico, de um capital cultural e de um capital social que é superior a mais de 80% da população brasileira. Primeiro, vocês estão numa quinta-feira, 10h40 da manhã, acompanhando a videoaula, né? Pela internet. Ainda que alguns da internet não seja muito boa, numa universidade federal. Então isso já coloca um diferencial em comparação com 80% da população brasileira, pelo menos 80%. Isso porque vocês carregam minimamente, cada um de vocês, um capital econômico, cultural e social. Claro que tem diferenças brutais entre vocês aqui, mas assim, vocês já fazem parte de uma realidade que não é a da maioria da população brasileira, né? Então, e que, consequentemente, isso gera diferença, né? Quando vocês formarem, os que estiverem formando, vão ter vantagens em comparação com aqueles outros que formaram, muitas vezes, talvez numa instituição de menos prestígio e que não tem o capital cultural, econômico ou social, tá? Isso para ilustrar a questão 6, né? O que caracteriza esse sucesso profissional? É mostrar que tem essas dimensões, que elas são complexas, né? Elas não são tão simples assim para analisar o sucesso, né? Por exemplo, falando de eleições, eu vou falar aqui, não tem problema nenhum que a gente não vai interferir as eleições americanas, mas o Trump, por exemplo, uma grande sacada do Trump, talvez alguns analíticos políticos dizem, é que ele associa o quê? A figura de um cara bem-sucedido, né? Um homem branco, a mulher do cara, a terceira mulher, né? Diga-se de passagem, que a primeira já tá bem velhinha, né? A terceira mulher do cara é maravilhosa, entre aspas, sobre o ponto de vista dos padrões estéticos convencionais, tá certo? Não estou dizendo que ela é bela, porque a gente teria que discutir o que é o belo agora, né? Mas do ponto de vista dos padrões estéticos convencionais, ela é maravilhosa, né? Então ele casou com uma mulher maravilhosa, o cara é bilionário, né? E ele é o exemplo do fanfarrão, do garanhão, e que capitalizou grande parte do voto daquele latino tradicional, arraigado, com valores machistas e tudo mais. E aí o que esse indivíduo muitas vezes vê no Trump? Ele vê a esperança de algo que ele acreditava que os avós dele foi rico, né? De ascensão social e tal, e um bilionário que chegou lá falando que nós podemos, é um modo de capitalizar esse voto. Só que se a gente não esquecer, o Biden é a mesma coisa, é um homem branco, da elite, bilionário, né? É uma coisa muito louca quando a gente começa a pensar que são duas figuras, só que o Biden, né, beirando 80 anos, a mulher dele não é uma modelo espetacular nos padrões convencionais estéticos, e o Biden não usa esse discurso, né, que capitaliza voto. Então, essas são questões subjetivas, mas que têm um peso interessante. Agora eu pergunto para vocês,
O Trump construiu esse patrimônio dele ou ele herdou esse patrimônio dele do pai? Né? Número 1. Qual que era o capital que ele trouxe? Número 2, vocês estão vendo várias denúncias aí agora de que ele sonegou impostos por quase uma década, né? Ao mesmo tempo, será que os cassinos dele são tão rentáveis assim? Aí tem vários documentários muito antes dele ser presidente que mostra toda a especulação e tal. Então, assim, eu estou pegando o caso do Trump, mas se a gente cavar, provavelmente o Biden talvez não tenha uma história muito diferente, né? Mas olha como é que a gente compra, a gente que eu digo, né? Como que nós somos seduzidos por esses discursos de homens de sucesso. Só para fechar esse ponto, comentei com vocês em videoaulas anteriores, uns anos atrás, eu ganhei de presente um livro da história do Eike Batista. Me deram de presente, olha, parabéns aqui, sei lá, alguém da família, né? O nosso modelo de empresário, né? Agradeci cordialmente o presente, o terceiro homem mais rico do mundo e tal. Claro que eu já olhei ali com uma desconfiança, falei, eu espero não chegar lá dessa forma, né? Dito e feito, passou 4, 5 anos, a gente viu que o cara era uma puta de uma fraude, né? Enfim, são questões para mostrar como que às vezes esse sonho da figura do herói é uma coisa que desconsidera os fatores políticos, externos, que tem um peso muitas vezes grande sobre isso. Só comentários, observações com relação a esses pontos da questão 6 e da questão 4? Beleza, discutimos, né, nos vídeos já da meritocracia e tal. A proposta era essa, então. Tá. As outras questões, aí são questões que o esforço era o quê? Era vocês aplicarem as técnicas que nós vimos aqui ao longo do curso a determinadas realidades. Então, por exemplo, né, a questão 7. Há um problema de alta rotatividade, isso é uma coisa prejudicial, né? O que vocês observam de técnicas de gestão de pessoas que podem lidar com isso? Ou na questão 8, né? O que vocês observam do taylorismo, né? Em organizações da área de vocês? Ou ainda, né? Na questão 9. O que vocês veem de semelhanças e diferenças na área de vocês entre os modelos de gestão de pessoas taylorista e da Google? Esse momento agora foi um esforço de buscar uma certa forma de conhecimento factual, ou seja, a gente viu esses conceitos, mas como que eles estão presentes no ambiente que vocês estão inseridos? Claro que eu sei que muitos de vocês ainda não trabalham, não fizeram estágio, né? Por isso que eu sugeri, olha, procurem matérias da área de vocês, quem ainda não vivenciou essa realidade, procurem matérias da área de vocês que vocês possam dialogar com esses exemplos, né? O que nós temos de matérias que mostra isso, né? Em empresas que vocês pretendem atuar. Então o esforço foi isso, vocês trazerem alguns paralelos ali, né? Desses modelos de gestão. Eu confesso que eu gostei bastante de algumas matérias que vocês trouxeram, de algumas empresas, por exemplo, na área de celulose, que eu de fato não sabia, e aí alguns de vocês trouxeram matérias da própria página da empresa e que discute um modelo de gestão de pessoas que é uma tentativa, inclusive, de se aproximar desses novos modos de gestão de pessoas. Eu achei bem interessante, efetivamente não conhecia, né? Eu falei, olha como é que essas empresas, até de um setor de produção bruta ali, têm utilizado de modos de gestão mais modernos aí para lidar com os funcionários. Pelo menos do ponto de vista do discurso, né? Eu não sei a prática se acontece. Mas o esforço foi isso aí, né? Algum comentário com relação a essas questões? Daniel, acho que a questão 7 falava de rotação de funcionário, né? Sim. E eu trabalhei uma vez já numa empresa
especificamente na Ambev, e aí eu via que lá tinha uma rotação de funcionários assim, muito grande. E eu acho que era, tipo assim, uma questão estratégica, talvez, da empresa, de, por exemplo, você tem aquela questão de 3 meses de experiência, né? E aí eles utilizavam disso, por exemplo, a cada 3 meses eles liberavam funcionário e contratavam outros, e eu acho que é, tipo assim, mais por causa de encargos, né, de tributos, que a empresa, às vezes, ficam livre, né, de pagar esses encargos tanto para o funcionário, quanto talvez para o governo. Então, eles utilizavam muito disso, de rotação de funcionário muito grande, justamente, eu acredito, para poder se livrar desses encargos, né? E aí é uma coisa que, tipo, o funcionário que fica prejudicado, né? Porque às vezes você não quer entrar lá e ficar só 3 meses, você quer uma estabilidade no emprego, né? Então, tem empresa que acho que utiliza dessa forma, né? Você tocou num ponto fundamental, Lucas. Quando a gente pensa em rotatividade, eu até coloquei na questão aqui, sabendo que a alta rotatividade dos funcionários geralmente é prejudicial, porque geralmente isso implica num custo para a organização. Só que tem muitas empresas que não se enquadram no geralmente. E esse exemplo seu mostra que a rotatividade, às vezes, é o diferencial dessa empresa. Então, por exemplo, um setor de call center ou setores em que o trabalho é extremamente precarizado, né? Que as leis trabalhistas são extremamente flexibilizadas. A lógica é o quê? É fugir de custo. E se a tecnologia exigida é muito baixa, eu não preciso de um trabalhador funcional, um trabalhador qualificado, eu posso ir trocando ele a qualquer momento, né? Então você tocou num ponto fundamental. Um trabalho que é pouco qualificado, a empresa ela consegue substituir o funcionário a qualquer momento. Por exemplo, né, um exemplo mais claro disso, que é inclusive uma estratégia de gestão de pessoas. Agora, nesse período de pandemia, imagino que muitos de vocês não estão saindo muito, imagino, não sei, né? Mas se vocês, na pandemia, forem ao shopping, aqui de Sete Lagoas, eu lanço um desafio para vocês, aqui é o shopping. Vocês podem escolher a franquia que vocês quiserem. Burger King, o Bob's agora fechou, né? McDonald's, vamos pegar os dois ali, Burger King e McDonald's. Vão lá, decorem o rosto do funcionário. 6 meses depois, 1 ano depois, vejam se esse funcionário vai estar lá. Né? Esse é um exemplo mais simples para mostrar, Lucas, esse exemplo que você está dizendo. Como que tem empresas que o sucesso da empresa é exatamente não se preocupar com o mantimento com a permanência do funcionário, tá? Ele não quer manter o funcionário, isso daí que não se importa, porque o lucro dele é outro, né? O lucro vem do preço da marca. E outra coisa, no caso do McDonald's, por exemplo, o que um funcionário precisa saber para fazer o serviço dele, né? Qual que é a tecnologia de um funcionário? Tirando o pessoal do caixa, que tem que digitar, o funcionário da linha de fundo lá, ele só precisa saber da ordem para colocar o sanduíche, ele só precisa apertar o botão para ligar e desligar a máquina de batatas fritas, né? Ele só precisa saber que ele tem que dar 2 rodelas de sal, que já é padronizado, para colocar na batata frita e acabou. Ele só precisa saber que ele tem... Aí, claro, exige um pouquinho mais, né? Mas ele precisa saber manusear corretamente a casquinha de sorvete. E aí, na hora de colocar os ingredientes, já vem no saquinho. Qualquer um, entre aspas, em 1 semana de trabalho, domina essas técnicas, né? Então, por que eu vou ficar preocupado em manter um funcionário por muito tempo, se a tecnologia é muito baixa? Né? Então, esse exemplo que você trouxe da Ambev, no caso da Ambev ainda é mais interessante, porque a Ambev ela ainda defende um modelo de gestão de pessoas sofisticado, defende o discurso ambeviano. Todo semestre sempre tem um ambeviano, né, na turma, né? E muitos compram o discurso mesmo da Ambev, ambeviano. A gente vai ver isso essa semana agora, inclusive. O vestir a camisa, inclusive o caso da Ambev, a gente vai ver, o Lucas. Mas é interessante porque são 2 contextos diferentes, né? E talvez os serviços menos qualificados, essa rotatividade, né? Então, é muito interessante como que a gestão de pessoa, a administração, ela
sempre é importante ser relativizada, né? Porque você vende uma ideia, mas essa ideia não é boa necessariamente para tudo, beleza? E aí, por último, a última questão, qual que era o esforço? Era que vocês usassem essas 3 técnicas aí, né? A matriz fofa, a visão, a missão e um plano de ação, tá? Mas para vocês começarem a pensar aí as possibilidades da carreira de vocês e tudo mais, né? Ainda que o mercado está muito difícil, nada impede vocês estabelecerem planejamentos e correr atrás dessas metas. Lembrando que vocês fazem parte, né, ainda assim, de uma minoria em comparação com grande parte da população brasileira, né? As estatísticas não são boas, mas vocês, em termos estatísticos, estão com algumas vantagens em comparação com grande parte da população. Então, o esforço era que vocês fizessem aí essa matriz fofa, visão e missão. Só um detalhe que eu comentei, a questão da matriz fofa, né? É importante lembrar que quando a gente fala a gente vai ter uma aula só sobre isso, tá? Aplicando a matriz fofa em empresas, quando a gente começar a tratar de estratégia no nosso curso. Mas lembrando que a matriz fofa, quando a gente fala de forças e fraquezas, nós estamos falando do que eu sou hoje. E é sempre importante falar de forças e fraquezas, não é, por exemplo, eu vou pegar uma fraqueza minha. Eu sou um sujeito neurótico obsessivo e tenho compulsões, né? E quando eu tenho as minhas compulsões, eu entro num looping, começo a assistir ou ficar jogando na internet horas e no outro dia eu acordo acabado. Isso é um defeito meu. Isso é uma fraqueza minha, eu sou um sujeito compulsivo. Beleza, isso é uma fraqueza, mas isso afeta o objetivo que eu estou traçando? Se isso não afetar o objetivo que eu estou traçando, isso não é uma fraqueza. Então é importante, sempre quando vocês falarem de forças e fraquezas, vocês sublinharem para o objetivo que vocês estão traçando, tá? E oportunidades e ameaças também. Por isso que para fazer a matriz fofa, é importante vocês traçarem primeiro a visão. Onde eu quero estar? Qual que é o meu objetivo? Né? Quando eu defino meu objetivo, para aquele objetivo, eu vou definir o que é força e o que é fraqueza. Né? E aí lembrando que oportunidades e ameaças se tratam a relações de futuro. É aquilo que o futuro dirá. E que pode ser benéfico ou que pode ser prejudicial. Então, por exemplo, uma oportunidade. Eu tenho a oportunidade de mudar para o Canadá porque eu sou qualificado, tenho um filho pequeno e a nação quer esse perfil. Isso é uma oportunidade. Isso não é uma força. É uma oportunidade porque não aconteceu ainda. E hoje as condições dizem que isso é bom. Mas isso pode se tornar uma ameaça se tiver uma mudança política e um novo primeiro-ministro, diferente lá do Jacques Trudeau, um novo primeiro-ministro começar a reduzir a entrada de estrangeiros, principalmente de brasileiros. Isso se torna uma ameaça. Já não é nem mais uma força, uma fraqueza. Então é importante situar dessa forma, né? As oportunidades e ameaças, elas estão vinculadas às questões futuras que não aconteceram. Só um detalhe, né? Eu acho que para sublinhar isso daí, tá? Enfim, essa foi basicamente a proposta da prova. E aí, vocês devem ter visto nos comentários que eu trouxe para vocês ali, como que vocês podem desenvolver a linha de raciocínio. Porque imaginem que eu recebo uma prova de vocês. A única forma que eu tenho de mensurar o grau de aprendizado, né, porque eu estou mensurando aprendizado, né, é o que vocês escreveram. Eu não tenho outro mecanismo num sistema à distância. Se fosse presencial, a gente poderia trocar uma ideia e aí vocês poderiam trazer outros elementos, né, que eu pudesse ver, olha, você captou muito bem, você não conseguiu sistematizar, talvez, com tanta clareza no papel, mas você captou a proposta do curso, né? Mas nesse caso não. Então a única coisa que a gente tem de instrumento é o que vocês escreveram. Por isso que eu comentei em algumas provas de vocês que a escrita ela é fundamental. E aí, o que eu considero importante nesse estilo de prova dissertativa, até para a segunda avaliação? Sempre resgatem o conceito. Então, por exemplo, algumas questões de opinião, administração é ciência, por exemplo, em relação às questões de Popper e Kuhn, o interessante é o seguinte, é mostrar como que esses caras pensam. Beleza, né?
Agora, como que eu penso? Por que eu estou formando o meu conceito a partir dos conceitos deles, né? Então, o esforço é vocês dialogarem com aquilo que a gente viu, né? E outra coisa importante, na minha opinião, é na prova dissertativa, até para vocês ficarem claros, há um protocolozinho que eu sugiro que é interessante. Qual que é a pergunta? A pergunta, a administração é ciência, por exemplo? Então eu tenho que responder se sim ou não. Ou que é os dois, ou sei lá, eu tenho que responder sim ou não. Então eu posso começar com a minha pergunta já de cara. Não ou sim. E começo a desenvolver o argumento, né? Ou então eu termino respondendo. Em conclusão, sim. Mas é importante trazer os conceitos, analisar os conceitos, se possível se posicionar e sempre estabelecer uma síntese. O que é a síntese? Em conclusão, nesse sentido, dizemos que sim, que não. Ou seja, estou respondendo ao objetivo geral que foi perguntado em cada uma das questões, tá? Isso são algumas dicas aí das provas dissertativas, né? E por último, pessoal, eu comentei em algumas provas de vocês, a objetividade é uma virtude em uma sociedade que o tempo vale mais do que o dinheiro, né? Que o tempo é a filosofia de vida nossa hoje, né? A gente não pode perder tempo para nada. Imagino que alguns de vocês, inclusive, estão assistindo agora, estão ouvindo, né, essa live e estão fazendo, no mínimo, uma coisa a mais ao mesmo tempo. Ou olhando sites aí, vendo resultados do Cruzeirão cabuloso, né, que agora é o melhor time, mas enfim. Claro que eu estou sendo irônico, né, pessoal? Mas enfim, está gravado isso aqui. Mas enfim, vocês estão vendo outras coisas numa sociedade do tempo e... Então sejam objetivos na prova, mas cuidado para não cair num grau de uma objetividade tão grande que vocês respondem uma linha. Como é que eu vou conseguir captar o que vocês aprenderam ou capitalizaram de conhecimento numa linha, né? Então, assim, não precisa escrever uma tese, mas aproveitem um espaço dissertativo para apresentar as ideias, trazer os conceitos e tal. Então são essas sugestões que eu trago uma prova dissertativa. Lembrando que, diferente das provas convencionais, que vocês têm 1h30 na sala de aula, sentados, vocês tiveram aí uma semana e poderiam fazer em duplas, né? Então, assim, é o esforço de colocar o conhecimento ali no papel, beleza? Então, algumas dicas aí para a prova. Mas, de um modo geral, a turma foi muito bem na prova ali. Eu fiz as minhas médias aqui, todo semestre eu faço as médias, né? Por curso e tudo mais. De um modo geral, a média ficou na casa ali de uns 32 pontos, de um modo geral. Eu estava vendo as médias aqui, né? 30, 32, ficou mais ou menos isso. Numa prova valendo 40, né? Então, assim, a meu ver, imagino que vocês captaram bem aí a proposta, né? E, claro, a avaliação tem sempre as suas limitações, né? Enfim, com relação à prova, era isso que eu queria comentar com vocês. Alguma observação final com relação à prova? Beleza, então? Tá. Então essa foi a primeira parte. E a segunda parte, os vídeos estão em andamento aí. Vocês estão observando que hoje finaliza, né? Eu queria perguntar para vocês, depois eu recebi uma mensagem de um dos colegas seus que parece que um dos vídeos, o áudio ficou muito baixo. Como é que tá os últimos, se alguém já assistiu os 4 vídeos, como é que tá o áudio aí, a captação de som? Tá ruim aí, porque eu posso regravar de novo, só precisava saber isso, como é que tá o áudio. Ô, Caterine, você lembra qual dos vídeos que ficou baixo? Ô, Matheus, pode falar. Eu ia falar que parece que tá com estática. Quando você tá gravando, tipo, fica um grave bem forte. Aí, às vezes pode ser isso que fez ficar baixo, não sei. Entendi. E você observou isso nos últimos 4 vídeos, ô, Matheus? Ou teve algum em particular? Não, em quase todos, se não me engano. Tá.
A partir de agora ou já tá vindo já isso? Não, desde o começo. Eu tenho que escutar fora do fone, porque senão eu não consigo escutar direito. Porque Ah, entendi. Tá. fica meio que zumbindo, fraga. Entendi. Tem um zumbido aqui do microfone. Entendi. Vocês imaginam, né? Eu não tenho nem Facebook, ter que virar youtuber da noite pro dia, então assim, ainda tá sendo um desafio aqui para mim, né? Mas mas é bom dar esses feedbacks para ir tentando melhorar, né? Ver se eu consigo ir melhorando a captação de som, essas coisas todas aí, né? A Poliana até sugeriu a questão da legenda, né? Mas tem esse zumbido também, né? Entendi. Eu confesso que eu não sei, pessoal, se é alguma questão do, do próprio programa. Eu vou te pedir um favor, ô Matheus. Depois confere se você consegue ouvir nas lives se esse zumbido está procedendo nas lives também, que foram gravadas, beleza? Porque eu gravei a live é pelo Google Meet, né? E os outros eu estava gravando pelo aquele aplicativo Loom. Aí se você puder só conferir para mim se está acontecendo isso. E a Bárbara comentou também, de fato, tá, esses últimos vídeos ali, acho que teve um último vídeo que ficou bem baixo, esse último. Vocês acham que o experimento de Hawthorne, eu gravo novamente? Como é que tá? O que vocês acham? Eu não acho que eu ia gravar, não, Daniel. Tá. Mas na live lá, tipo, no live 3, tá sem um zumbido. Tá sem o zumbido, né? Tá. Entendi. Pode ser que seja o programa mesmo, viu, Matheus? Eu tô achando que eu tô usando o programa aqui do Loom e por algum motivo ele deve estar captando o som mais do que o Google Meet aqui, né? Bem. Você usa o mesmo equipamento no Meet e para gravar as aulas? Eu até troquei de microfone, Lucas, mas aqui eu tô usando o mesmo, sabe? O mesmo equipamento. Então, porque sua voz aqui na live é muito boa, né? Realmente nos vídeos gravados cai um pouco, né? Eu tô achando. Pode ser questão de interferência, você usa o webcam ou você usa um webcam externo? Eu uso uma webcam externa, só que eu desativo o som da webcam, entendeu? Sim, mas é porque, às vezes, por exemplo, quando você coloca um conector no USB, às vezes esse conector no USB dá interferência no áudio. Ah, entendi. Pode ser. Pode ser isso, né? Eu já reparei isso aqui no meu computador, sabe? Mas não é a regra, né? Tá, entendi. Mas igual a Bárbara falou aí, não tem necessidade, né? Acho que de gravar, não. Tá. Eu pelo menos eu vou agora, hoje ou amanhã, eu já vou gravar as próximas 4 videoaulas para essa semana. Então eu já vou até ficar atento para não deixar muito baixo o volume também, para não comprometer muito aí a qualidade aí de vocês aí. Mas beleza, agradeço aí as dicas, né? E aí o que nós estamos pensando? Então beleza, para essa semana, terminando hoje, né? As 4 videoaulas foram, a primeira sobre aquelas questões de como responder perguntas e prova, né, que eu não vou comentar, mas a gente tem 3 videoaulas que encerra hoje, uma sobre Henry Ford, na verdade são 2 sobre Henry Ford, e uma sobre a experiência de Hawthorne, ou a Escola de Recursos Humanos, que vai dar origem a todos esses modelos modernos aí de gestão de pessoas. O caso Ford, ele é bastante interessante, que cai mais uma vez nessa questão da riqueza, né? O Ford se tornou um dos homens mais ricos do mundo. Ele, se fôssemos fazer uma conversão hoje, ele teria um patrimônio próximo aí ao Jeff Bezos, que é o mais rico do mundo hoje. E como que ele construiu isso tudo? E aí a proposta da videoaula é mostrar o seguinte, olha, ele construiu isso tudo porque ele bebeu das teorias de Taylor e, claro, trouxe inovações. Essas inovações elas foram de ordem tecnológicas, né, as esteiras e tudo, e ao mesmo tempo, a grande sacada do Ford é que ele estabeleceu uma ruptura na questão estratégica. Ele foi um dos primeiros a ver o seguinte, olha, e se eu parar de produzir para a elite, entre aspas? E se eu começar a produzir para o povão? Ou melhor, né,
Não é que ele não produzia para a elite. Se eu reduzir o custo da produção, tornando o produto mais acessível, mais barato, com tecnologia, o que eu consigo, né? Então, essa foi a sacada. Ele popularizou o carro, efetivamente ele popularizou o carro. O carro não era uma coisa popular, era da elite, né? No mundo, falando dos Estados Unidos, naquela época, em 1915, 1920, ele popularizou o carro porque ele mudou a estratégia de produção. Essa foi a grande sacada dele, utilizando, claro, das técnicas de Taylor e trazendo inovações tecnológicas, como a mecanização, o uso das esteiras, né? E gestão de pessoas, que foi basicamente a proposta de dobrar o salário, de garantir a estabilidade do funcionário, essas coisas todas, né? Só que por detrás de toda essa grande contribuição de Ford, é interessante observar que ele cresceu muito, de uma certa forma, flertando com o nazismo, né? Então ele escreveu um livro que hoje é considerado antissemita, né? Ou seja, né, um livro que coloca os judeus como culpados, né? Ele produziu e foi elogiado por Hitler num livro do Hitler que foi proibido em várias partes do mundo, né? Hitler dizia que era o único alemão, o único americano que merecia o respeito dele. Então, assim, entra naqueles aspectos éticos, lembrando que a nossa disciplina é administração industrial e ética também, né? Tem uma parte de ética na nossa disciplina, que a gente mostra que esses aspectos são complicados. Como que tem empresas que crescem, que prosperam na desgraça alheia, né? E muitas vezes contribuindo para a desgraça alheia, né? Você imaginar que muitas das empresas, como por exemplo o Hugo Boss, cresceu porque fazia os ternos do exército alemão. A Coca-Cola produziu a Fanta laranja para manter a figura da Coca-Cola como bebida americana, mas ao mesmo tempo serviu o exército alemão com produto. A IBM, por exemplo, utilizou de técnicas de controles e de procedimentos para os campos de concentração nazistas, né? Auschwitz utilizou para facilitar o quê? A morte em massa dos judeus, poloneses, enfim, comunistas e tudo mais. Então, assim, como que empresas crescem na desgraça, né? Uma discussão um tanto quanto interessante de se refletir. Até onde vai o interesse de se fazer dinheiro, né? Até onde esse teu produto está beneficiando um grupo que está prejudicando uma grande maioria. E o Ford entra nessa seara aí, né? Até onde ele se tornou tão rico assim, se ele não tivesse essa visão, entre aspas, pacifista, mas que não era nada pacifista, né? Então, mas enfim, mas nosso esforço é pensar fora da caixa, mas ao mesmo tempo mostrar que ele trouxe contribuições para a área. Esse é o esforço da videoaula. Então quem não assistiu ainda vai assistir, vai ver como que ele inovou e como que os processos tecnológicos dele revolucionaram o campo. Hoje, se vocês entrarem numa grande fábrica, uma Fiat da vida, vocês vão ver por Volks e assim vai, que grande parte da produção ela é altamente qualificada, né? E que tem um processo automatizado gigantesco, né? Então esse é um ponto bastante interessante aí. A estrutura das esteiras e tudo mais, que foi a sacada dele. E também, a última videoaula, que eu acho que o som ficou mais baixo, trata-se da experiência de Hawthorne, que na verdade é mostrar o seguinte: como que surgiu esses modelos de gestão de pessoas hoje, modernos, né? Isso começou lá em 1930, 35, com um grupo de experimentos, né, de um psicólogo, o Elton Mayo, né, e que ele observou que há outros fatores que motivam as pessoas para além do dinheiro, né? Que é o exemplo que eu estou trazendo no caso que a gente está falando das eleições americanas, né? Há outros fatores que motivam. E aí ele fez alguns experimentos, né? Esses experimentos, claro, foram questionados cientificamente hoje, mas esses experimentos abriram um campo que vocês vão ver agora nessa semana, um conjunto de técnicas e estratégias de gestão de pessoas que a gente vai chamar de técnicas e estratégias modernas, né? Que são os modelos que algumas empresas estão adotando aí, né? E ao mesmo tempo, vocês estão observando, a gente está discutindo gestão de pessoas, mas a gente está discutindo também questões da administração da produção. Então nós veremos agora nessa próxima semana o caso da empresa Toyota,
né, como modelo de gestão de pessoas, e o modelo da Volvo, da empresa Volvo, que estão relacionados a aspectos tecnológicos e também de gestão de pessoas, tá? Então essa é a nossa proposta aí. Finalizando isso, nós vamos partir para as questões estratégicas, né, de vários tipos de estratégia e tudo mais. Alguma pergunta, alguma dúvida com relação às videoaulas que ainda não se encerraram, que vão se encerrar hoje? Beleza, pessoal? Nenhuma dúvida, nenhuma observação com as videoaulas? Ok. Tá. A Catarina, qual reportagem que você achou interessante? A reportagem referente à questão das empresas que se beneficiaram. Ah, sim, né? Eu postei, pessoal, uma reportagem, até sugiro que quem tiver interesse possa ler, eu acho que era da Super Interessante, não me lembro agora de qual que era a revista, que mostra algumas empresas, como grandes empresas hoje, por exemplo, a Bayer, né? A Bayer era uma empresa alemã que cresceu absurdamente nesse processo da indústria do Holocausto, né? A indústria do Holocausto, não, do Holocausto, né? Que virou uma indústria. E que a Bayer, há quem diga, né, que alguns dos medicamentos que nós utilizamos foram medicamentos utilizados, inclusive, com experimentos com humanos, né? Vocês imaginam os ratos de laboratório que nós fazemos, todos esses tipos de tratamentos sendo feitos nos campos de concentração? Coisas absolutamente macabras, né? Que até esses filmes aí de terror aí, eu acho que teriam dificuldades de concorrer com o que nós observamos naquela época. Então, basicamente, mas eu sugiro também, Catarina, você sublinhou, seria interessante a leitura, quem tiver interesse aí, acho que vale a leitura, né, de como que, até onde, né, aos limites de se fazer dinheiro, né, até onde a gente vai quando se trata de dinheiro, né. E lembrando, claro, só para finalizar a minha fala aqui, que nós temos aí 13,5 bilhões de anos, né? Claro, obviamente para quem acredita que o mundo existe há 13,5 bilhões de anos, né? Isso não nega a existência de Deus, é importante sublinhar isso. Mas considerando que o mundo existe há 13,5 bilhões de anos, que a espécie humana existe há 7 milhões de anos, considerando que o Homo sapiens, que é uma das espécies de homos, né, existentes, que também tinha capacidade cognitiva, existe há pelo menos 200 mil anos, considerando que a revolução cognitiva começou há 70 mil anos, né, nós somos um cisco na história. Em termos temporais, nós somos um cisco. O que nós somos 2021, né, numa história, se a gente considerar essa cronologia? Só que tem um detalhe. Nós somos um cisco na história da evolução, não estou dizendo que a sociedade evolui, mas estou considerando a evolução como um período, né? Não que as coisas estão melhorando, né? Há aspectos evolutivos, por exemplo, a tecnologia. Não tem como negar como que a tecnologia avançou. A gente consegue literalmente voar hoje, a gente pode voar, né? A gente pode ir à Lua, quem acredita que o homem já foi à Lua, né? A gente pode ir à Lua. Então, a gente avançou absurdamente, né? Só que, por outro lado, a gente, com a tecnologia, a gente hoje tem capacidade real de destruir o mundo, né? Então, são 9 países que possuem bombas atômicas. Então, vocês imaginam que nós temos a capacidade efetiva de destruir o mundo. E nós temos a capacidade de destruir o mundo de diversas formas. Uma delas é lenta, né? Então, as questões ambientais, quem acredita, obviamente, no aquecimento global, essas coisas todas, nós temos capacidade real de destruir o mundo. E aí, o que essa matéria que você está dizendo, Catarina, tem a ver? Tem a ver que nós estamos num contexto hoje que, se a gente considerar há 2.000 anos atrás, o homem poderia botar fogo no mundo, sim, mas era muito mais difícil, né? Hoje nós temos recursos tecnológicos que nós temos a capacidade de extinguir toda a espécie humana. Eu acho que é a primeira vez na história que nós temos essa capacidade.
E pensar essa questão da ordem do lucro, dos interesses, com o fato da Segunda Guerra Mundial, que foi extremamente emblemática, é para colocar em xeque, sim, até onde vai os nossos interesses, né? E que é a proposta do nosso curso, né? A administração ela é boa, mas ela é boa para qual contexto? Para quê? O que a gente vai fazer com essas técnicas, né? Quais são os nossos interesses? Qual que é a nossa contribuição com a espécie, né? Ou eu diria com as espécies, para a gente não ficar preso aí a esse centrismo, né? Então, essa sugestão sua, Catarina, que você falou que achou interessante, eu indico que vocês leiam essa matéria. Não vai cair na prova, não, mas mais como questões reflexivas mesmo, né? No mundo aí, né? Enfim, pessoal, da minha parte foi isso. Hoje eu até falei demais, que a gente entrou em alguns outros assuntos, mas a proposta desse bate-papo foi mais trazer essa síntese aí da prova mesmo, que pode ficar alguma dúvida, e seguimos aí com o nosso curso, né? Eu quero ver se eu já gravo umas videoaulas hoje aí, mas a partir de segunda-feira, a gente vai ter de segunda a quinta para vocês assistirem pelo menos mais 4 vídeos aí. Beleza? Pessoal, se ninguém tiver mais nenhum comentário, então finalizamos aqui por hoje a nossa live. Pessoal, então abraços a todos, bom trabalho aí, se cuidem, e vou disponibilizar daqui a pouco já essa live aí para quem não assistiu presencialmente ou não pôde assistir toda completamente. Abraço, gente!